Olá pessoal, estamos aqui em mais um encontro da Meditando em Paz. Eu queria lidar com uma situação hoje bem interessante, trazer aqui essa situação, que é a questão da meditação como um resgate do momento presente. Então vocês estão vendo aqui um cartaz, né? Nós estamos colocando aqui o presente, o passado e o futuro. E vamos conversar um pouco sobre essa questão, o que significa essa ideia do momento presente. O que é estar no passado, o que é estar no futuro e como que nós podemos lidar com esta situação do ponto de vista da nossa experiência psicológica, experiência psi, ou como que nossa mente, cérebro, atua usando aqui uma linguagem da neurobiologia. Ok. Por que que isso está sendo colocado? Uma amiga falou comigo, comentou comigo que essa questão de estar sempre no momento presente pode levar a gente a negligenciar as consequências das nossas escolhas e, consequentemente, isso vai interferir lá no futuro, naquilo que vai acontecer no futuro. Ou seja, nós podemos estar sempre pensando no presente, no momento presente e, e atuar de forma não bem avaliada em relação ao que pode ser o nosso futuro. Né? Negligenciar o futuro seria isso. Mas vamos perceber, eu quero trazer aqui essa ideia, exatamente que estando no momento presente, de forma plena e consciente, que nós realmente fazemos as escolhas corretas do futuro e lidamos de forma mais ampla e mais plena em relação àquilo que é o passado. Fato é que nossa mente está muitas vezes chamando a nossa atenção, insistindo para a gente rever alguma questão que passou. Então nós não devemos simplesmente negar e falar que nada aconteceu. Se existe essa insistência, é importante que a gente resgate esse passado. Esse passado pode ser uma conversa que a gente teve com alguma pessoa que não ficou bem resolvida, alguma atitude que nós tivemos e que aquilo ficou nos incomodando. Então, isso eu falo resgatar o passado, é trazer o passado para o presente, como um processo de avaliação, de reflexão, de aprendizagem e de evitar cair novamente em algum erro que a gente considera que aconteceu. Então, não é pegar o passado para a gente ficar reclamando, lamentando, punindo, né? Fazendo uma autopunição em relação ao que passou. Mas é entender que aquele evento que aconteceu no passado, ele deve ser resgatado no momento presente, porque a nossa mente só opera no presente, nossa mente cérebro, o nosso corpo só existe no presente, a respiração só acontece no momento presente. E aí, essa experiência ela vai ser reavaliada, ela vai ser refletida, e isso é importante retomar isso muitas vezes como um processo, inclusive um processo terapêutico. Então, por isso que eu coloco a seta, o passado sendo colocado no momento presente. Então, não é viver o passado só na lamentação, no sentimento de que aconteceu alguma coisa, tem ali uma saudade, né? Algo que a gente não consegue se libertar dele, mas é o passado para ressignificar, é buscar o passado para a gente continuar caminhando a partir daquilo que aconteceu. E pode ser, inclusive podem ser coisas boas, não tem problema, né? Coisas positivas, mas geralmente é quando a nossa mente está insistindo em resgatar o passado, é algum aspecto que não foi bem resolvido e que ali a gente traz para o presente. Então, o processo da meditação de parar, respirar, sentar, ou ficar, ou caminhar em algum lugar e estar refletindo sobre aquilo, é um processo que nos ajuda a resgatar esse passado. E é no momento presente que eu resgato isso. É nesse momento que eu posso pensar no que aconteceu no passado e assim trabalhar, lidar com aquilo de uma maneira mais plena e criar nos libertarmos daquelas situações que às vezes estavam ali pendentes.
Claro que pode ser um processo longo, demorado, repetido, tem que repetir várias vezes, depende muito das circunstâncias. Mas isso é trazer o passado para o presente e não ficar parado, paralisado no passado. Então é diferente. Agora, com relação ao futuro, é a mesma situação. Observe essa seta, vocês podem até estranhar que a seta está indicando do futuro para o presente. Então, se nós temos algum projeto, se nós temos planos, se nós temos alguma preocupação, se nós temos expectativas, se nós temos alguma ansiedade em relação ao futuro, nós devemos olhar para esse aspecto e verificar o que está acontecendo. Então não é negar o futuro, negligenciar o futuro, dizer que o futuro não existe. O futuro ele vai acontecer e ele vai chegar sempre diferente de alguma maneira em relação ao que a gente projeta, em relação ao que o plano que a gente faz. Mas é importante que nós tenhamos também essa mesma relação com o futuro. Então, de certa forma, o que nós podemos fazer é trazer o futuro para o presente. Oh, mas como assim? O futuro não aconteceu. Trazer o futuro para o presente é saber quando eu projeto o futuro, quando eu penso, quando eu avalio as minhas escolhas, eu estou no momento presente. Por isso que é importante, nessas situações, que eu traga a minha consciência para o momento presente, traga o meu corpo, traga os meus processos mentais nesse momento, observe o que está acontecendo. Então a gente sempre começa com a respiração, né? Lembrando, a respiração ela só acontece no momento presente. Eu não posso respirar o que passou, o passado e nem o futuro. Eu respiro no momento presente, mas eu avalio o futuro que está ali sendo, que está insistindo em minha mente para que eu possa lidar com ele. Então também trazer o futuro para o momento presente é um processo importante e a meditação nos possibilita essa realização da maneira mais plena. Por que mais plena? Porque nós paramos ali, nós percebemos qual a experiência psicológica que está acontecendo, qual o processo mental, então aí já na linguagem da neurobiologia, qual o processo mental que está acontecendo, que está insistindo, para que a gente retome esses processos, tome consciência, avalie de forma tranquila, de forma serena, e naquele momento eu estou projetando o futuro. Eu estou trazendo o futuro para o presente, porque ele vai acontecer de alguma maneira. Inclusive prevendo aquilo que pode não acontecer, né? Prevendo que essa minha expectativa, e por que eu tenho expectativa? Será que é positiva? Avaliar se a expectativa ela está gerando uma ilusão que pode não corresponder, mas também projetar no sentido de que, à medida que eu estou, naquele momento, colocando um plano, né? Projetar é lançar à frente, né? Projetar, projétil, lançar à frente, eu tenho que saber avaliar quais as consequências, quais as possibilidades daquilo acontecer, inclusive daquilo não acontecer, para que eu me prepare para as diversas situações que estarão previstas naquela situação futura, né? As diversas condições que existem. Então é no presente que eu avalio isso, é no momento presente que eu vivencio a experiência psicológica que pode ser o futuro. Então, quando o futuro chega, quando alguma coisa chega em relação àquele projeto que eu fiz, ou aquele plano, ou aquela ideia que eu estava tendo do que poderia ser o futuro, ele sempre chega diferente, mas ele chega como um processo que eu avaliei. Mesmo assim, vão acontecer eventos, situações que não estavam previstas, mas tudo bem. Eu tive um momento de reflexão em relação àquilo que havia previsto e ao que está acontecendo agora. Então, no momento presente, eu respiro, no momento presente, eu
relaxo o meu corpo. No momento presente, eu avalio qual a experiência que está acontecendo, a experiência psicológica que está passando, porque nós vivemos sempre no campo psi, a nossa existência no campo psi, a gente já disse isso aqui. E nesse momento eu consigo estar mais pleno para lidar com aquilo que pode chegar. Isso vai reduzir muitas vezes a ansiedade, por exemplo, diante de um teste que eu vá fazer, diante de uma situação de uma entrevista, de uma conversa que eu possa ter com uma pessoa, ou com uma empresa, ou com uma situação que eu tenha que resolver algum problema que não está no meu não está naquele momento ainda resolvido e que eu preciso de cuidar daquilo de alguma maneira. E as escolhas que eu faço nesse momento, sejam quais forem, elas são feitas no momento presente. Isso que é estar no presente. Não é negligenciar o futuro. Não é simplesmente colocar, deixar ou falar, eu estou no presente e deixa para lá o que estiver acontecendo, né? Não me importo com o que possa acontecer no futuro. É exatamente o contrário, né? Por isso que a gente coloca, né? Estar no presente não significa negar o passado, nem mesmo negligenciar o futuro. Mas é agora que nós temos o passado e o futuro como uma escolha para que a gente possa avaliar. Então, quando você está realmente presente no que a gente chama, né, de aqui e agora, quando você está consciente do corpo, quando está percebendo a dinâmica da nossa mente e cérebro, nossas escolhas, nossas avaliações se tornam mais plenas, né? Então é o que eu chamo que nós conseguimos manter um distanciamento daquilo que está passando. Esse nós seria já o acesso à nossa mente eu, em relação à mente ego, que é aquela que está sempre pulando de um lado para o outro, que está às vezes ansiosa, que está às vezes querendo, desejando muito alguma coisa. Então nós conseguimos estar manter um certo distanciamento e observar esse processo acontecendo, que faz parte da nossa vida. Então nós podemos escolher de forma mais plena. Vamos pensar então em relação ao passado. Vamos pensar, para que a gente possa avaliar isso, vamos já fazendo o nosso processo de meditação e eu convido você, nesse caso, a estar aqui agora presente, respirando agora um pouco mais calmo, e eu falei muito rápido essa primeira parte. Então você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente, você inicia com a respiração. Então a gente sempre tem que fazer uma breve experiência já nesse momento que nós estamos aqui. Então inspira, expira e faça isso tantas vezes quantas forem necessárias. Eu vou tocar o sininho porque ele sempre nos alerta para o processo da meditação. E novamente inspira, expira. E faz uma pequena pausa, relaxando o seu corpo. Observe se o seu corpo está solicitando alguma atenção em algum aspecto especial, algum incômodo, alguma dor, por pequeno que seja. Observe seu corpo e faça o que for possível para relaxar essa região do seu corpo. Observe também o ambiente em que você está, os sons, as luzes, o calor ou o frio.
continue relaxando o seu corpo, a coluna reta, relaxando os ombros, o rosto, os olhos, os braços. Faça leves movimentos até você encontrar uma posição de estabilidade física. E observe também seus pensamentos, os pensamentos mais recentes, sentimentos. E voltando agora nessa nossa questão de trazer o passado ou o futuro para o momento presente, você pode verificar se nesse exato momento ou nessa etapa da sua vida existe alguma questão do passado que está insistindo para que você preste atenção a ela, ou se existe alguma questão do futuro que está também insistindo para que você preste atenção a ela. Escolha uma delas e olhe para uma dessas situações, apenas uma. Se tiverem várias, depois você faz experiência com outras situações. Escolha uma delas. Observe. Observe como ela aparece, como ela surge. E você pode lidar com essa situação de uma forma transformadora, libertadora, encontrando um significado ou ressignificando essa situação. Mas lembre que você está no momento presente, neste exato momento que você tem a sua mente plena, que você tem o seu corpo, que você tem toda a estrutura psicológica, mental e física para estar lidando com essa situação que você escolheu. Observe essa situação de diversos ângulos. Como que esse evento passado, se for o passado, ou este evento futuro que você traz para o presente, essa questão do futuro que você traz para o presente, como que ela atua em você? Como que isso movimenta os seus sentimentos, emoções, pensamentos? Então, nós chamamos isso de observar a experiência psicológica que está envolvida nessa questão. Se você está avaliando uma questão do passado, você pode fazer uma pausa e ressignificar e reconstruir a si mesmo neste momento. Nesse momento presente, você ressignifica, reconstrói. E faça isso tantas vezes quantas forem necessárias em seu processo mental. Você pode fazer uma pausa e ficar um tempo avaliando. Se você escolhe uma situação futura, alguma preocupação, algum projeto,
alguma ansiedade com o futuro, você também pode parar, avaliar essa escolha, projetar esses processos mentais que estão lá no futuro, mas que na verdade acontecem nesse momento, e ressignificar tudo isso que está muitas vezes confuso em sua mente. Você reconstrói esse processo, você visualiza esses processos, mas sem apego, sem tentativa de controle, simplesmente observando como isso acontece nesse exato momento. E quanto ao futuro, você se entrega ao que vier. É uma abertura para o que vier. Mas lembrando que a escolha é sua. Lembrando que não é uma entrega passiva, é uma entrega ativa em relação àquilo que você pode escolher. E não tenha pressa. O que vier vai acontecer no momento certo, da forma certa. Mas a escolha é sua. E você escolhe nesse momento, avaliando cada passo. Daí a abertura para o que vier. Abertura para os sinais que vão pedir para você realizar alguma coisa. Seja através de uma pessoa que diz alguma coisa, seja através de algo que você lê, que você ouve, ou uma intuição que chega de repente e você consegue perceber o caminho que você está escolhendo. Então, isso é trazer o futuro para o presente e estar continuando com ele. Mas sem expectativas, as expectativas não são, geralmente não é bom ter expectativa. É bom ter esperança, é bom ter atenção, mas não gerar muita expectativa. Da mesma forma, não gerar ansiedades. As coisas vão acontecendo, vão chegando. Então você pode também fazer uma pausa aqui e avaliar isso durante algum tempo. Ok, nós vamos encerrar esse vídeo. Lembra que eu deixei aqui sempre como sugestão você fazer uma pausa e manter por um tempo a atenção no momento presente e nessas questões que sua mente insiste, muitas vezes, a nossa mente muitas vezes insiste em retomada, a gente não deve negar, negligenciar isso que a mente está pedindo. Estar no presente é estar presente, inclusive com atenção a essas questões que a nossa mente quer resgatar. Estar no presente sempre é perceber como está a nossa experiência psicológica. Dar atenção a ela, mas não ser submisso a ela. Não ser levado por essa experiência sem que nós possamos tomar uma atitude ativa em relação àquilo que está acontecendo. Ok, nós vamos encerrando. Mais um minuto. Agradeço a participação de todos.